Muito bem, estamos começando mais uma edição do Pod Campo, o podcast para o agro. Essa edição especial, nono ciclo de palestras técnicas do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul. Essa edição do Pod Campo tem o patrocínio do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul e também da Estara Pioneira. Os amigos da Estara, então, sempre apoiando aí, né, os episódios do Pod Campo nos eventos especiais aqui no sul do nosso estado. E hoje, então, o nosso convidado é um convidado muito especial. Muita gente já ouviu falar, muita gente está curioso para conhecer melhor, e essa, então, vai ser a oportunidade do pessoal conhecer, então, o nosso diretor comercial do IRGA, o Ruandres. Então, Ruandres, tu vai perceber que o Pod Campo ele tem uma particularidade. No Pod Campo, eu não apresento os convidados. É os convidados que se apresentam. Porque daqui a pouco eu falo que tu já foi presidente da Sociedade Brasileira de Ufologia e tu não quer que o pessoal saiba disso, né? Então, tu te apresenta e fala aquilo que tu mesmo quer sobre ti mesmo. A câmera, então, está contigo. Igor, então é um prazer estar falando aqui com a Mídia Campo, né, no Pod Campo. E, bom, o Andres Antunes, ele é um produtor rural, de uma família que produz arroz aí há mais de 70 anos. Hoje eu diria que nós somos um produtor de alimentos, né? Hoje já tem a cultura da soja bem estabelecida e a pecuária sempre acompanhou o arroz. E logo, logo eu acho que a gente vai dizer que a gente é um produtor de energia, viu? Porque eu acho que esse é o caminho que está percorrendo a nossa agricultura e acho que, inclusive, essa, já vou dar um spoiler, é a saída da agricultura do Rio Grande do Sul, a energia. Então, Igor, eu não nasci, né, aqui nesse ambiente, digamos assim, do agronegócio. Eu venho de Porto Alegre, meu pai e a minha mãe médica e meu pai engenheiro, viveram a vida toda em Porto Alegre, então até os 20 anos eu tive lá. Passei pelo Exército Nacional Brasileiro e depois do Exército eu resolvi terminar os estudos na Faculdade de Pelotas de Engenharia de Produção. E aí eu tinha duas opções. Seguir estudando para vir trabalhar com meu pai na empresa dele, que se chama Produtari, porque ali ele abriga mestres e doutores com mestrado e doutorado, Igor, ou me apresentar para a família, porque naquele momento a regra de entrada no nosso negócio era ter uma formação de nível superior. E eu resolvi, então, optei por me apresentar para a família, minha avó ainda era viva, eu já cuidava dela lá em Pelotas, e resolvi, então, entrar no mundo do agronegócio. E essa entrada ela é engraçada, porque, de fato, eu não conhecia absolutamente nada, e eu tive um primo, tio, né, que carinhosamente eu chamo de tio, mas, na verdade, é meu primo, o João Moraes, que me acolheu e me levou debaixo do braço para a casa dele em Jaguarão, e lá eu fiquei aí praticamente um ano andando para cima e para baixo para entender o que era a diferença de um arroz para uma soja, que nem isso eu sabia. Igor. Eita, parece eu quando comecei em 2018, não sabia a diferença de nada. Mas, ô Ruandres, só eu queria que tu explicasse para o nosso produtor que talvez não tenha esse conhecimento ou essa dimensão, o que realmente é a diretoria comercial do IRGA, para que ela serve, por que ela é importante e por que o IRGA tem uma diretoria comercial? Igor, essa pergunta é muito boa, né? Todo mundo enxerga muito bem o projeto 10, todo mundo enxerga a variedade 424, todo mundo enxerga vários projetos ao longo do tempo do IRGA nos últimos anos. Mas a questão comercial, às vezes, ela ficou, digamos assim, nos últimos anos de lado, né? Então, o presidente Alexandre Velho, sabedor da importância que é hoje a gente trabalhar com o mercado externo, a importância hoje da gente trabalhar a variedade de culturas dentro das propriedades, né? Ele disse, não, a gente precisa dar um foco maior também para a questão comercial. E prontamente ele me questionou se eu teria essa disponibilidade, né, para vir atuar junto no IRGA. E eu falei, bom, presidente, um pedido teu é uma convocação. E aí, então, eu entrei junto com o presidente no projeto. E o projeto, na verdade, nada mais é do que colocar em prática o que a gente já vinha fazendo pela Federarroz, né, onde eu fiquei como diretor de exportação e, posteriormente, agora na presidência do Denis, era o diretor comercial, política agrícola e armazenagem, que é colocar o maior número de informações possíveis a nível de produtor. E essas informações muitas vezes estão centradas nas questões de exportação e nessas oportunidades, mas também colocar expectativas de oferta e demanda, expectativas dos nossos países vizinhos e concorrentes, que muitas vezes exportam em bloco, né? E essa é a lógica que a gente entrou no IRGA.
E, para isso acontecer, o presidente Alexandre Velho foi muito sábio e promoveu uma mudança interna, que ainda não está aprovada, mas é um regimento onde duas situações que são muito importantes na história do IRGA, Barragem do Capané e Granja Vargas, passam a ser administradas pela diretoria administrativa, né? Que é onde ela deveria estar, porque hoje o IRGA não tem como função final administrar a granja e muito menos administrar barragens. Tá? Sim. Rapaz, então, ó, então quer dizer que o Alexandre e a diretoria dele vai desenliar, então, o Capané e a Granja Vargas? Isso é um assunto que a gente ainda tem muitos detalhes a percorrer, mas o que é sabido é que nesse novo regimento ele passa a ser uma atribuição do diretor administrativo, tá? E isso libera espaço, sobretudo, para o comercial, para ele pensar em novos mercados, formular uma política agrícola decente, né? Fazer um novo censo, que a gente está desde 2004, 2005 aí, sem censo, e aí eu já aproveito esse espaço, que eu sei que é um canhão de comunicação, para dizer a nível de produtor que é muito importante a gente fazer um bom preenchimento desse censo quando ele vier via aplicativo, que deve sair no próximo ano, né? Então, são coisas importantes porque a gente precisa saber aonde focar, né, Igor? Quando tu fala assim, um bom preenchimento, aonde o produtor está pecando nesse preenchimento? Não, na verdade, ele não está pecando em nada porque não está respondendo absolutamente nada ainda, né? Entendi. Mas logo, logo, talvez Não, venha mas eu tô um falando assim número de edições anteriores, né? Situações anteriores. Para tu estar manifestando essa preocupação, é sinal que tem um histórico, né? É mais no sentido assim que hoje um censo pressupõe perguntas robustas e várias perguntas, né? Então, a nível, a gente imagina que pode ficar entre 160 e 180 questões a serem respondidas pelo produtor, então a gente vai pedir carinhosamente, né, que se atentem a essas respostas, porque a partir delas, nós mesmos vamos poder tomar algumas iniciativas e focar em alguns locais ou nas áreas específicas que o nosso produtor entende como importante, né? Então, eu tenho bastante expectativa sobre isso, acho que isso vai caminhar junto de um aplicativo, né, que hoje vai ser lançado a nível de extensionista rural, está sendo lançado, né, e que no futuro a gente vai desdobrar para esse aplicativo poder chegar a nível de produtor, talvez até fazendo uma contrapartida ao site, que muitas vezes foi muito acessado, né, na busca de conteúdos que o IRGA abastece lá, tá, Igor? Sim, entendi. Tu acha que isso na Expo Inter já lança ou não? Demora mais? Eu acho que ainda tem algumas etapas de desenvolvimento, a gente tem algumas etapas, inclusive, de validação das perguntas, né? E eu tendo a acreditar que, sem precisão de dados, a gente tem apenas opiniões. Com precisão de dados, a gente pode, de fato, fazer boas políticas a nível do nosso produtor, né? Pode-se dizer que tu é cria do Alexandre no sentido de também levar muito a sério as questões técnicas, as questões de números, as questões enfim, de validação baseada em números e não em achismo, opinião ou até viés político? Eu sou suspeito para falar, sou muito fã do presidente Alexandre Velho, aprendo e aprendi muito com ele, e essa oportunidade de trabalhar lado a lado com ele ainda é mais enriquecedora, né? Mas também gostaria de não deixar de lado, por exemplo, o Antônio da Luz, que é um grande mentor aí no agronegócio, o Munhoz, né, que também é um cara que estou sempre trocando muito conhecimento, ao cara que para mim merece uma estátua, e aí nós vamos ter que dividir aqui, tá? Se vai pro Guilherme Gadré ou se vai pro Jair, ou se nós botamos dois abraçados, tá? Porque sem esses homens aí, nosso mercado era outro. Sim. E aí a gente pode fazer vários amigos ao longo do percurso aí, sem... Podia mencionar vários, tá? Mas esses são os que a gente convive muito. Acho que às vezes falo mais com eles, inclusive, do que com a minha esposa, né? Mas faz parte aí e estamos na idade de contribuir. Juan Andrés, hoje o produtor vai vir aqui em Tapes, não vai vir de graça, né? Eles vêm buscar um conhecimento em específico, né? Então, eu queria fazer essa pergunta justamente para que o produtor que não conseguiu vir no ciclo de palestras aqui em Tapes, ele tenha acesso a essa informação, que é qual é que é o retrato do mercado de arroz hoje? Como é que o produtor pode olhar os próximos meses com mais confiança ou com desconfiança? Igor, essa pergunta é extremamente complexa, tá? Mas eu vou começar dizendo o seguinte:
Toda vez que a gente tem um movimento abrupto no mercado, ele vai gerar uma consequência logo ali na frente. E o movimento de suba, de recuperação dos preços, ele está abrupto. E isso pode fazer com que a exportação, logo, com os preços que a gente está atingindo, se torne mais difícil dela acontecer. E a grande reação da nossa parte para fazer esse mercado acontecer foi o que a gente já exportou até aqui. Tá? Os outros fatores, eles são externos. Por exemplo, a safra americana, redução de área. Esse é um fator externo. El Ninho e consequências do El Ninho. Está no mundo asiático ainda. Ainda não tem consequências claras aqui. Né? Aí alguma outra pessoa vai me contra-argumentar dizendo assim, pô, mas estava muito baixo, não estava pagando os custos, estava R$ 20 abaixo do custo produtivo. Sim, tudo isso é verdade. Mas o mercado sabe que existia um estoque. E a gente chegou nesse patamar porque a gente tem um estudo do Antônio da Luz que a cada 1% a mais de produção, em geral, a gente tem 1,72% a menos de preço. Tá? Então, a gente tem essas expectativas. E o que está regendo hoje o nosso mercado, e que vai reger sempre, tá, no meu ponto de vista, é as expectativas. E a expectativa hoje está demonstrando uma safra difícil para o ano que vem, sobretudo pela formação do endividamento individual, pela essa questão climática e pelos sinais dados pelos nossos vizinhos. Sim. Então, tudo isso está no tabuleiro hoje. Tá? E tudo isso eu pretendo abordar, mas a mensagem é cautela. Cautela nas áreas que vou escolher para plantar para o ano que vem. Cautela achando que o mercado vai até R$ 100 sem todos os fundamentos estarem apontando para isso. Cautela. E, mais do que isso, abastecimento na hora que a indústria e o porto estão demandando. Lembrando, a indústria é o nosso principal comprador. Deixar ela sem produto, ela vai buscar em outro lugar. Porque a oferta se movimenta, a demanda não. A demanda, o cara não come um prato a mais amanhã, não dá uma garfada a mais amanhã, ele dá hoje. Então, esse produto vai sair de algum lugar. E, às vezes, a gente perde essas janelas de suba, retraindo muito o preço e não escalonando, de repente, Igor, e aí alguém aproveita. E aí, daqui a pouco, vai todo mundo querer um preço, todo mundo entra no mercado ao mesmo tempo, e aí a gente derruba o mercado. Tá? Eu entendi. Ruandres, hoje, quais são os mercados internacionais que representam as melhores oportunidades para o produtor? E, na tua opinião, o produtor, ele já sabe exportar? Ele já sabe o caminho da exportação? Porque no ano passado, eu acompanhei particularmente a peregrinação do Antônio da Luz em todas as regiões arrozeiras do estado, apregoando duas coisas em especial. A primeira delas, a redução de área. A segunda delas, a exportação. Só que aí eu sempre me questiono, será que o produtor ele sabe exportar? Ele sabe com quem ele tem que falar para exportar? Qual é os caminhos para a exportação? E quais são os mercados hoje que representam as melhores oportunidades? Bom, se ele não sabe exportar, Igor, vamos ver esse podcast da Mídia Campo aqui e vamos atrás dos principais nomes de exportação, que são vários, tá? Eu mencionei aqui o Guilherme Gadré, mas poderia ter mencionado o Roberto Rota, poderia ter mencionado o Roberto Larroz, poderia ter mencionado o Rafael da Rosul, poderia ter mencionado uma outra série de pessoas sérias que trabalham no nosso mercado, com empresas de muitos anos e que, de fato, podem dar todos os caminhos para essa exportação. Além disso, a gente tem o próprio Alexandre Velho falando sobre exportação com bastante recorrência. Sim. Eu estou à disposição das pessoas para falar sobre isso, né? E tu tem ainda a Federarroz, que também faz esse apoio, e todas as cooperativas, por exemplo, como Volziar, como Gross, como o Ariosto, né? Que são líderes e que fomentam essa questão e demonstram a importância dessa questão. Mas voltando para o primeiro tema, sim, hoje o nosso benchmark é a Costa Rica, Igor. E o nosso benchmark tem um nome, se chama Eduardo Rojas. Eu tive recentemente no congresso em Cartagena e esse cara fez uma palestra onde ele demonstrou a importância, gente, e aí vou puxar a brasa para o assado do Irga, da qualidade dos grãos inteiros. Do quanto isso é possível pagar mais pelo arroz brasileiro, porque ele tem um rendimento de grãos inteiros, porque ele tem um rendimento soltinho na panela, porque ele tem pesquisa do IRGA, e por que não aqui também dar créditos para a Embrapa, que também é uma grande centro pesquisador nacional. E a gente precisa entender a importância desses players, porque sem pesquisa nada anda, né? E hoje a gente tem muito claramente
que hoje o CDO está pesado no bolso do produtor, mas se a gente for fazer um gráfico, e volta e meia eu vou trazer esse gráfico ainda em palestras, a gente vê que as sementes a nível de arroz são muito mais baratas do que todas as outras culturas. E muito em função das pesquisas realizadas pelo IRGA, da Embrapa, né? Isso traz uma outra realidade que não é a mesma, por exemplo, no setor de máquinas, que não é a mesma no setor de adubo, químicos, que é um mercado muito mais concentrado, um mercado extremamente pesado hoje, porque a gente não pode deixar de fugir dos custos, que também vai ser algo que eu vou abordar brevemente hoje aqui no nosso encontro. Muito bom. Ruandres, vou compartilhar contigo uma história, um pouco de bastidor, outro pouco que tu já sabia. Quando eu fiquei sabendo no bastidor que tu ia te tornar o diretor comercial do IRGA, eu pensei assim, rapaz, eu vou ser o primeiro jornalista que vai entrevistar esse cara. E era numa época que estava tudo assim, meio ruim, o pessoal negativo pra caramba, assim, mandei mensagem para Flávia. Flávia, me consegue o contato desse homem, que eu quero entrevistar esse homem. Aí ela disse assim, não, mas te acalma aí, ainda não está definido, vai que tu faz todo o teu circo aí e o cara não é nomeado diretor do IRGA nem nada, e aí tu fez toda uma coisa, não é verdade. Aí eu esperei todo o tempo, né, para poder fazer isso aí. Então, mas o que eu quero saber de ti é o seguinte, ó, desde o início que tu te tornou diretor do IRGA até agora, quais têm sido as tuas principais ações? Qual tem sido a tua principal bandeira? Eu vejo que tu já andou por algumas regiões arrozeiras, conversando com o pessoal, conversando com produtores, fazendo visitas aí em sindicatos rurais, em associações de arrozeiros. Mas quais têm sido as tuas principais ações e a tua bandeira que tem levantado desde que tu assumiu a diretoria? Vamos lá, eu sou um cara que a gente não sabe ali o que vai acontecer para frente na questão política. Então, eu tenho na minha cabeça 7 meses para tentar viabilizar alguns projetos. E eu coloquei como projeto prioritário essa questão do censo. Tá? Esse, para mim, é o meu projeto prioritário. Talvez ele seja auferido, né? Ele vá, de fato, às perguntas depois de eu sair do IRGA, mas eu vejo isso como algo muito importante para a gente poder ter material e focar nos lugares corretos. Tá? A segunda grande pauta é exatamente o que tu falaste, viajar pelos locais, conversar com o produtor e entender as demandas, porque quem não conversa não escuta, e quem não escuta não sabe para onde vai. Né? Então, essa é um dos grandes objetivos. Falar, mas também escutar muito o que é, de fato, as necessidades a nível de produtor. O terceiro grande, vamos colocar assim, linha de atuação o IRGA hoje, ele infelizmente já não tem mais aquele quadro de pessoas e falta, muitas vezes, gente para nós. E no departamento comercial, com a reestruturação feita pelo presidente Alexandre Velho, a gente percebeu que tem alguma importância da gente deixar algumas consultorias e assessorias que fazem sucesso e até amplificar esses trabalhos. Então, a gente tem alguns convênios, né? E aí me desculpem se a palavra não é convênio, se é um outro nome que se usa para essa parceria, que são importantes, como, por exemplo, o do índice Exalc, que foi mudado pelo presidente de 58 grãos inteiros para 59,61 pontos. Ou seja, esse convênio ele é importante. Né? Talvez outro projeto que a gente vai tentar viabilizar alguma mudança, né, na regra do granizo, que hoje contempla deixa algumas pessoas fora da contemplação pela questão da forma de auferição. Então, assim, Igor, esses 3, 4 projetos aí que eu te mencionei, eles são, digamos assim, meus. E só não posso deixar de esquecer que eu estou há 3 meses lá, né? E que nós temos, como eu te disse, barragem do Capané e Granja Vargas como assuntos da minha pasta e que não podem ser negligenciados. Ruandres, olha só, como é que tu avalia a integração entre os produtores, as indústrias, os exportadores? Tu acha que ainda tem espaço para melhora nesse relacionamento? Essa mesma pergunta eu fiz ontem para o Thiago Barata e queria ver a tua visão sobre esse assunto. Olha, Igor, a gente não pode deixar de mencionar que os perfis vão mudando ao longo dos anos. Eu acho que hoje o perfil do produtor está cada vez mais empresarial e por essa visão mais vinculada empresarial, a relação, para mim, ela está cada vez melhor. Porém, ela vai ter contrapontos em momentos onde o mercado
dá essas osciladas muito grandes para baixo, porque todo mundo quer uma solução, uma boia. Sim. E muitas vezes essa boia ela não é fácil de chegar nela, né? E aí a gente vai para aquela linha de achar os culpados. E Apontar o dedo. eu acho que hoje não é essa linha preponderante, pelo menos nas lideranças que eu venho escutando, que é bem pelo contrário. A gente está vendo o que a gente pode trabalhar junto com a indústria, o que a gente pode trabalhar junto com as tradings para valorizar o nosso produto. Porque, antes de mais nada, Igor, e eu gosto sempre de mencionar isso, o arroz é o produto mais barato de uma cesta básica, ele custa menos de 15 centavos numa refeição hoje, para você que está nos escutando e que não é do mundo do agronegócio, ele é extremamente barato. E, lembrando do meu avô, o azar do arroz é que ele é com A. Se fosse zaros, a gente era menos mencionado quando sobe, porque muitas vezes as pessoas esquecem o referencial. Uma coisa é subir 100% de algo que é caro, outra é subir 100% de algo que custa centavos. É muito diferente, Igor. Rondres, na tua visão, como é que tu enxerga, assim, qual é que é o maior desafio comercial da cadeia orizícola gaúcha? Os custos produtivos hoje são, sem dúvida, o maior desafio a nível de produtor, e a nível de indústria é a competitividade da indústria gaúcha, que hoje, por essas distorções dos estados, faz com que um lugar que deveria ser polo industrial e benchmarking esteja perdendo cada vez mais espaço e ganhando, na verdade, ociosidade e taxas de alavancagem que são, entre aspas, assustadoras, Igor. O Ruandres, o consumidor hoje, e ontem também eu abordei esse assunto com o Tiago, ele está cada vez mais atento à qualidade e à sustentabilidade. Como é que isso influencia o trabalho da tua diretoria na hora da tomada de decisão? Tu leva em conta o reflexo que vai ter a tua decisão na questão da sustentabilidade e que o produtor vai estar atento à qualidade? Igor, esse ponto ele é muito bom e ele pode ser abordado por mais de uma linha. Então, eu vou fazer... A primeira coisa é dizer o que o produtor que está nos escutando já sabe. Nós somos a lavoura mais sustentável do mundo produtora orizícola. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje, a gente é remunerado, e aí o Ministério Público, infelizmente, deferiu, mas eu acho que essa situação vai ser resolvida, um pagamento por serviços prestados, né, pelo nosso selo ambiental, coisa que a gente já faz há muitos anos. A gente só colocou o selo com algumas melhorias ali dentro, selo prata, selo ouro do IRGA, e com projetos incríveis de captação de carbono da Mara, e aí eu acho que é um assunto específico que ela pode abordar os detalhes. E a gente tem toda uma linha atrás de nós sustentável e a gente ainda não está sabendo vender isso a nível internacional. E por que eu falo a nível internacional? Porque recentemente eu tive numa feira no estado de São Paulo, logo, Araçatuba, tá? De combustíveis. E essa feira de combustíveis abordou o tema se as pessoas abasteciam o carro por que é mais barato ou pelo que é mais sustentável. E só 6% da população coloca o que é mais sustentável. 94% colocam o que é mais barato. Isso traduz a nossa grande realidade, que, na verdade, a gente gostaria de ser mais sustentável, a gente gostaria de comprar produtos mais sustentáveis, mas a gente tem que ter dinheiro para fazer isso. E aí a gente entra na discussão se é o arroz que é muito barato ou se está faltando dinheiro a nível das pessoas hoje. Tá? Então, assim, são temas, 3 abordagens diferentes sobre o mesmo tema. Então, assim, do nosso lado, a gente tem que fazer muito marketing, porque, de fato, a nossa lavoura é extremamente sustentável. Por outro lado, a gente tem que entender que a população, infelizmente, na sua grande maioria, escolhe pelo preço e não ainda pelas questões sustentáveis, mas a gente pode vender sustentabilidade para esses mercados que são ricos, digamos assim, Igor. Sim. Tu sabe que antes de ontem, o Domingos Velho Lopes fez a palestra aqui para nós, né? E o Domingos tira da sacola dele várias soluções, assim, e dentre elas está o etanol de arroz. E aí eu te pergunto, e tu também já trouxe isso aqui para nós, ele até cravou uma data, ele acha que em 10 anos já essa não troca de matriz energética,
mas o complemento da matriz energética, utilizando o etanol de arroz, já vai ser uma realidade. Eu acredito que tu também tenha essa visão, porque no início do podcast tu já citou isso aí, né? Que no futuro realmente assim vai se consolidar essa questão aí do etanol de arroz, complementando a matriz energética do petróleo. Tu acha que isso é a única solução para a lavoura arrozeira, para a gente sair desse negócio assim da oscilação e se ter realmente um mercado grande e que comporte sempre a nossa produção? Igor, essa questão ela é assim, a única? Não, não diria que é a única, mas é a que está em linha com o que está acontecendo no mundo. A linha faz com que a gente tenha certeza que os biocombustíveis não têm volta. Então, o que a gente precisa? É entrar nesse mundo. E entrar nesse mundo por uma linha que me parece a mais lógica de todas. Qual é, Igor, e aí me ajuda para a gente fazer esse bate-bola rapidinho aqui, a única cultura que é estável em produção do Rio Grande do Sul? Que é estável. Estável. Eu acho que é a soja. Porque tu pega o teu celular e tu comercializa logo por ali, hoje ou amanhã, de manhã, de tarde, e do arroz não, vocês ficam questionando um, questionando o outro, como é que está o preço, como é que está o mercado, como é que está o porto, como é que está não sei o quê. Estou errado? Estou errado? Estou certo? Pelo ponto comercial, tu estás correto, mas pelo ponto de sustentabilidade produtiva, e não é sustentabilidade a palavra, mas por média produtiva dos últimos anos, né, a única cultura estável de produção é o arroz, por hectare. Ela produz entendi. uma quantidade de quilos muito similar em anos de El Ninho, Laninha, Super El Ninho, inclusive, que a gente já passou. E isso faz com que a gente entenda, bom, se ela é estável e tem uma zona que é propensa, ela é orizícola por natureza, por que eu tenho que ficar falando em redução de área e não estou falando em colocar ela em outras pautas? Então, para mim, é daí que surge a ideia e por isso que a gente tem que sustentar a ideia que o Rio Grande do Sul ainda pode plantar muito mais áreas de arroz, mas a gente precisa, antes disso, criar a demanda por esse arroz. E a demanda, para mim, nadando a favor da maré, é pelos biocombustíveis, é pelo etanol de arroz, é pelo aumento das misturas, é pela SAF, é por onde a gente conseguir atribuir valor e agregar valor nessa mistura, né, de grãos que a gente pode fazer aí. E aí cito e conclamo, sobretudo os empresários que acreditam no Rio Grande do Sul e acreditam no futuro da bioenergia, para fazer esses investimentos. E aí eu não sei se vai ser em 10 anos, se vai ser em 5, se vai ser em 7, isso eu não vou cravar, tá? Mas que vai acontecer, Igor, vai. Um estado como o do Rio Grande do Sul não vai ficar importando 98% do etanol consumido aqui dentro para sempre. Sim. André, se tu pudesse fazer uma mudança, implementar uma mudança imediata, seja nas políticas públicas, seja no próprio IRGA, para fortalecer a cadeia produtiva do arroz, qual seria? Seria exatamente o que a gente vem comentando aqui. Para mim, o que falta é uma estratégia de longo prazo para as áreas que têm a propensão arrozeira. E essa estratégia de longo prazo passa por defender alguns setores estratégicos. Em um setor de alimentação básica brasileiro, que hoje compete com o Paraguai, com outras valências de competitividade, não pode ser ignorado, porque, caso contrário, ao longo do tempo, a gente vai migrar essas áreas aqui arrozeiras brasileiras para dentro do Paraguai. Então, essa é a primeira pauta. O arroz tem que ser estratégico a nível nacional e a nível de estado do Rio Grande do Sul, porque ele é estável produtivamente falando. E, para mim, essa guinada positiva poderia ser, sim, pelo incentivo ao etanol de arroz e as misturas que poderiam ser feitas, não necessariamente do produto em casca, né, mas talvez do quebrado de arroz, talvez de outros nichos aí, complementares, né. Então, eu acho que a gente deveria estar no centro da estratégia, afinal, também a gente abrange mais de 200 municípios produtores de arroz e que dependem disso, né. Então, a nível estadual e a nível federal, eu acho que falta essa visão estratégica, viu? Tu sabe que agora a gente falando sobre essa questão de pegar o celular e comprar, e pegar e vender, e fazer todo o trâmite ali pelo celular, né?
Isso me faz lembrar de como a pecuária ela está se movimentando no sentido da rastreabilidade, que é um processo que também envolve bastante tecnologia. E a tecnologia também está chegando na comercialização, né? A gente viu, como exemplo que eu citei ali, nessa questão da soja. Tu consegue enxergar isso também nas questões do arroz? Como é que a tecnologia ela pode mudar a maneira, a forma de se comercializar arroz? Igor, lutar contra a tecnologia é lutar contra a maré, né? Então, assim, a gente vai ter cada vez mais os usos das inteligências artificiais nos sistemas, a gente vai ter cada vez mais a minimização das, digamos assim, das burocracias, superando elas com ferramentas tecnológicas. Então, eu acredito que tudo isso vai evoluir rapidamente nos próximos anos. E isso também é necessário, inclusive, pela sucessão, né, Igor? Porque hoje, para tu trazer e agregar um jovem para trabalhar no campo, é necessário que tu entregue condições tecnológicas para esse jovem, né? Então, hoje é muito mais fácil, e aí falta, para mim, na minha opinião, a capacitação, inclusive, às vezes, por parte do sistema como um todo, do ecossistema como um todo, né? Para um jovem operar um trator novo, do que para uma pessoa que já está há 40 anos na cultura. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais fácil para o cara que está há 40 anos na cultura entender da lavoura naqueles momentos do que aquele jovem que recém está entrando. Então, eu não acho que vai ser uma mudança abrupta, mas eu acho que a tecnologia ela veio para ficar e ela vai dando sustentação para cargos, inclusive, melhor remunerados nos locais. Tá? Então, essa é a minha visão. Né? E, como eu disse no início, todos os movimentos que são muito velozes, eles são dolorosos. Então, da mesma forma como o arroz está subindo muito rápido agora e gera um certo desconforto pela parte do comprador, se a gente acelerar demais também a introdução de inteligência artificial em tudo do agronegócio, vai ser muito doloroso. Então, eu acho que tem timings aí que tem que ser respeitados. O Andres, o IRGA lançou na Expo Inter do ano passado, eu acho que foi ainda na gestão do Bonotto, a campanha O Arroz é a Energia que Move o Brasil. E tem também uma outra campanha rolando aí, que eu não me lembro agora qual é a entidade, talvez tu possa me ajudar, que é aquele O Arroz Combina. Quem é que está fazendo essa campanha? Tu lembra, não? Bom, agora tu me fez uma pergunta, me É, pegou, assim. Eu sei que isso. tem 3 campanhas rolando, tá? Eu E sei que uma é coordenada pelas indústrias, outra coordenada sim, pelo IRGA e outra sim, coordenada, entre aspas, pela Federarroz, junto com a marca Strat, tá? sim, sim. Então, Mas não sei qual que é qual. sim. E aí a gente entra no que eu quero abordar aqui, né? Que é para o resto de 2026 e início de 27, a diretoria comercial tem enxergado alguma campanha, alguma coisa? Essa do Arroz Combina ainda está vigente? Ou já acabou? Ou vocês querem lançar outra agora na Expo Inter? Traz para nós aí um insight sobre essa questão. Porque eu estava assistindo há algum tempo atrás o MF Cast, com o Ratinho, o apresentador aquele do SBT. E ele estava falando uma coisa, eu até achei interessante e botei nos meus stories. Ele disse assim, ó, o agro é munheca, o agro não investe em marketing. O agro, toda vez que tem que pagar alguma televisão para alguma coisa, para mostrar alguma coisa, o agro não quer, acha que é despesa, né? E aí o IRGA entra com essa campanha quebrando esse paradigma, né? E aí eu queria saber de ti, qual é a perspectiva para o futuro? Vocês sentiram efetividade nessa campanha? Por exemplo, assim, valeu a pena o investimento? Vocês sentiram valer a pena? E como é que vocês pretendem, se valeu a pena, dar continuidade nesse processo? Igor, falar para fora da nossa bolha, digamos assim, é sempre muito importante. E isso não vai começar de outra forma sem ser com essas campanhas de marketing, seja ela saindo do IRGA ou de outras entidades, né? E o tema do consumo ele é muito mais abrangente do que simplesmente as campanhas, né? Eu venho batendo na tecla que nós precisamos formar a nova linha dos consumidores de arroz. E essa formação ela vem muito dos jovens, do que as nossas crianças estão comendo nas creches. E da mesma forma que tem projetos auxiliando, né, a educação rural, né, a educação do que é passado pelo agro dos nossos jovens, crianças, eu acredito muito na ideia da alimentação de verdade,
do arroz, feijão, uma proteína e a salada na alimentação. São mais de 40 milhões de refeições pagas pelo público diariamente, sendo entre creches, exército, hospitais. E a gente tem que olhar com carinho, a âmbito federal, e a âmbito estadual, e a âmbito municipal, o que a gente está colocando nesse local que é pago pelo público para essas refeições para essa galera. Porque, para mim, para você, de fato, fazer a transformação dos novos consumidores, a gente precisa atacar essa população mais jovem e que, muitas vezes, está sendo subsidiada pela prefeitura, pelo Estado ou pela federação na sua alimentação, e a gente não está colocando arroz e feijão ali. E ainda nesse tema, eu acho que hoje a guinada pelas canetas, por essas questões da suplementação de alimentação, ela vai muito da adição de nutrientes nos produtos já existentes. Então, eu acho que liberando espaço, e aí liberando espaço eu digo assim, financeiro mesmo, tá? Saindo dessa crise, a gente tem que, de fato, investir por parte de toda a cadeia na fortificação, por exemplo, do nosso arroz, injetando ou adicionando nutrientes que muitas vezes são procurados em outros locais, como proteínas e vitaminas. E acho que por aí são duas soluções que, concomitantemente com as campanhas de marketing, podem fazer a gente parar e estancar essa redução do consumo de arroz, que não é só um mal brasileiro, que é um mal mundial. Juandres, o Domingos esteve aqui há 2 dias atrás e trouxe um dado muito importante. Aí tu traz essa questão do marketing, né? E o dado que ele trouxe é o seguinte, ó, que a França conseguiu colocar a energia nuclear como sendo energia limpa, e aí com isso ficou em primeiro lugar como produtor mundial de energia limpa. Só que eles conseguiram, né, politicamente ali, né, colocar dessa forma, né, a energia nuclear como sendo energia limpa. E aí eu te pergunto, será que, e também quero saber como é que está a atuação do IRGA nesse sentido, e também da Federarroz, que eu sei que tu circula nesses meios, essa atuação junto a órgãos públicos, junto a Brasília, né? Será que a gente não consegue também resultados mais efetivos colocando, sim, o arroz nesses mercados, como tu colocou, no Exército, na merenda escolar, nessas outras coisas, assim? Tu consegue enxergar essa atuação, talvez não do IRGA, mas das entidades que se envolvem com isso, para viabilizar isso aí que tu está falando? Uma pergunta... Ou tu acha que o governo está totalmente... não tem relações? Como é que é isso aí? É uma pergunta interessante, né, Igor? Assim, a gente muitas vezes se questiona da onde saem algumas tomadas de decisões, que o porquê delas não perguntarem, o porquê delas não debaterem com quem entende de fato do métier. Exemplo, a gente lutou na Federarroz pelos mecanismos de PEP e PEPRO para ajudar o nosso produtor naquele momento e fomentar o escoamento dos produtos, né? E agora, em contrapartida, a gente está vendo o governo tentando formar estoque do outro lado, né? Isso é, no mínimo, esquizofrênico, porque de um lado tu quer fomentar o escoamento e do outro tu quer fomentar estoque. Então, essas são as questões que a gente fica perplexo, por quê de não perguntar para os técnicos que entendem as coisas. E se isso acontece no mundo do arroz, eu tenho certeza que ela acontece em outros mundos. E a gente está muito instagramável, está muito podcastável, não sei se esse é o termo. Gostei dessa palavra, eu não conhecia. Mas a gente está muito, às vezes, distante, né, daquela coisa que funciona, que é do diálogo, olho no olho, e perguntar para quem entende. Chefe, o que nós vamos fazer? E aí eu acho que a gente está levando aula da França, nesse sentido deles colocarem, né, a energia nuclear, né, como estável, e nós com dificuldade, por exemplo, de superar a barreira que alimento é alimento e que energia pode também virar energia. Sim. Alimento é tudo, né? Porque alimento é uma forma de energia, ela só não vai para o combustível, né? Então, eu tenho essa certa dificuldade aí, mas eu estou vindo para o mundo público, né? Então, até tem que tomar certos cuidados, porque a gente está numa eleição muito acirrada, né?
Mas eu coloco que, sem escutar os especialistas, sem escutar os doutores com doutorado, a gente dificilmente, né, vai construir boas pontes para o futuro. A gente pode ser que a gente fique se estabefiando pelo pouco espaço que, às vezes, a gente já conquistou. Né? Então, sou crítico nesse assunto. Sim, Ruandres, uma das coisas que é sempre citado e trazido à atenção, não só em palestras, em eventos, em grupos de WhatsApp, em conversas de profissionais da cadeia, é a questão dos derivados, né? Tu acha... tem uma frase antiga que diz assim, que o Brasil é o país do futuro. Só que agora a gente já chegou no futuro, mas, entendeu? Não evoluímos tanto quanto a gente deveria evoluir como um país de futuro. E aí tem uma coisa interessante, que é os derivados, né? Quando realmente a gente vai sentir a diferença na produção de derivados de arroz? Tu não acha que está meio modesto ainda a utilização do arroz nos seus derivados e que há mais espaço? Qual é a tua visão sobre a questão dos derivados? Igor, essa resposta é o seguinte. Primeira coisa, nós vamos falar a verdade aqui, correto? Tá. Os derivados, se eu estou dizendo que 6% só da população escolhe um produto porque ele é sustentável, tu imagina quantos por cento da população, de fato, podem consumir hoje e colocar isso como um fator de mudança na produção ou na demanda do arroz. Então, assim, os derivados não é um assunto para aumentar a demanda do arroz, a não ser que tu consiga uma mistura excelente numa farinha, que é algo que está presente muito na mesa do produtor. Sim. Caso contrário, os derivados são nichos de agregação de valor para as indústrias e para os produtores integrados nas suas cadeias com a indústria. Porque arroz, sem ser longo e fino, tem muitos, por exemplo, o basmati, que vale um absurdo o quilo dele. Então, desculpa, eu acho que essa solução, ela é uma solução, sim, muito interessante, mas ela é uma solução de nicho. E não para uma solução estrutural onde eu preciso e gostaria que a gente colocasse, por exemplo, etanol de arroz, porque eu quero plantar mais 100 mil hectares no Rio Grande do Sul, porque eu quero ter empresas querendo olhar e investir de novo na cultura do arroz dentro do Rio Grande do Sul. Sim. Então, eu acredito como solução de nicho, mas não acredito como solução do futuro, como tu mencionaste. Tá? Isso não significa que a gente não tenha que fazer, isso não significa que nós não tenhamos que apoiar, nada disso. Eu só acho que a alternativa e a maré que a gente pode percorrer hoje está nos biocombustíveis e não necessariamente na bolachinha de arroz, etc. e tal, que são produtos excelentes, mas que são produtos que têm que ser nichados e vir da agregação de valor da cadeia da indústria nacional, indústria gaúcha. Tá? Muito bom. Ruandres, vamos conversar um pouco sobre a vida pessoal. Coisa breve, coisa rápida. Posso voltar, então, na última pergunta, que pode. É muito importante? Sim, vai, complementa. Uma coisa que eu gosto, e assim, é uma das coisas mais difíceis de explicar para quem é da economia, mas não é conhecido na ourizicultura, ou seja, que não tem familiaridade com a ourizicultura. O porquê que o arroz brasileiro e o arroz gaúcho tem prêmio em casca e, a partir do momento em que tu descasca ele fica mais barato. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu sempre, engenheiro de produção, respondo de uma maneira que acho que fica compreensível, mas as pessoas ainda ficam com aquela pulga atrás da orelha, né? Tudo isso está em função da qualidade que se gera no campo, na rendimento de grãos inteiros, cocção, barriga branca, entre outras coisas, né? E ali tu descasca, tudo é arroz. E aí um arroz de 50 de inteiros ou de 60 descascado, ele é igual. Então a gente tem prêmio na nossa produção em casca por causa disso, né? E aí, nessa mesma forma, eu fico pensando que a agregação de valor precisa dar essa guinada para a fortificação de arroz, etc., etc., para a gente, de fato, também ter competitividade em outras linhas. Tá? Então, muitas vezes, aí esse é um ponto, entre aspas, de crítica, mas é um ponto que eu acho verdadeiro. Hoje, o produtor tem mais opções do que o industrial, e eu acho que falta essas opções
a nível de beneficiamento, aí, a nível de indústria. Sim, muito bom. Ruandres, dentro do Podcampo, nós temos um momento Me Fala da Tua Vida, que da minha eu já sei. Que é quando o convidado fala um pouco aí, né, do ser humano que está por trás do profissional. Eu já quero saber, eu já sei, que isso aí ficou muito evidente, da tua paixão pelo Grêmio. E fora o futebol, o que mais que tu faz para aliviar o estresse do dia a dia, aliviar o estresse da tua diretoria? Cara, eu só vim hoje aqui porque o Grêmio ganhou ontem. Eu não vinha. Não, a galera no IRGA lá me conhece faz 3 meses que eu estou trabalhando lá, mas eles já entenderam que quando o Grêmio perde e anda perdendo com frequência, Né? eu só fico de bom humor porque no outro dia o Internacional joga, tu entendeu? E Ei! ele também vem perdendo com frequência. Não, mas assim, Igor, o Juandres, cara, ele é um cara que gosta muito de pádel. Tu joga pádel. O Juandres, nas horas vagas, narrava pádel. Mas olha aí, narradora. Exatamente, e gostava, viu? Inclusive, era muito melhor narrador, ou pelo menos assim consideram os meus amigos, do que jogador, tá? E o Juandres adora futebol, gosta de futebol, só que, infelizmente, depois de uma certa idade, ele é extremamente lesivo, né? Aham. O Juandres é um cara que gosta muito do sítio dele, gosta muito de cachorro, e diga-se de passagem, se alguém quiser pegar um cachorro resgatado, eu tenho vários para doar. Ei, Tá? é cachorreiro ainda. Cachorreiro. E, cara, é um cara família, é um cara que tá sempre em busca de um propósito, inclusive, falando em IRGA, não é status, não é reconhecimento, não é vir no podcast ou falar com a mídia no campo, não é estar na rádio, não é nada disso. É um projeto para a melhoria do Estado, é um projeto para a melhoria das pessoas, é um projeto para a melhoria da minha região. Sim. Tá? Então, é um cara motivado por propósitos, antes, inclusive, muitas vezes, do financeiro, tá? Porque se fosse só financeiro, a gente provavelmente daria outras guinadas aí na vida. O Rodrigo Machado, ex-presidente, sempre dizia que o pessoal, a equipe do IRGA são os abnegados, né? Porque às vezes fazem muito mais, né, pela autarquia, né, além das suas respectivas funções. Muito bem, mas o Juandres, tu sempre quando te comunica com os produtores, tu sempre faz questão de dizer que tu também é produtor. Tu abre as tuas palestras dizendo, é uma satisfação estar aqui com vocês, eu gostaria de dizer que eu também sou produtor, tu sempre fala isso, né? E aí, isso acaba se tornando, por vezes, bastante inspirador. O jovem que está sentado, olhando a tua palestra, sabendo da tua posição ali no IRGA como diretor comercial, ele também se sente estimulado. E aí eu queria que tu deixasse, justamente para esse jovem, um conselho ou uma mensagem para aquele jovem que te acompanha, né, acompanha teu trabalho, mas que desejaria de construir uma carreira no agronegócio. Que mensagem tu deixaria ou que conselho tu deixaria para esse jovem? Em primeiro lugar, Igor, a gente começou e eu comecei falando de algumas pessoas que me influenciaram muito positivamente ao longo da minha trajetória até aqui. E eu acho que essas pessoas que eu mencionei ali na ponta são exatamente o que a gente tem que procurar fora. Mas existem as pessoas de dentro, os nossos familiares que já estavam nesse negócio há muito mais tempo do que a gente. E muitas vezes eles não nos dizem os nãos porque eles não querem. Às vezes é porque eles já entenderam ali na frente que vai dar errado, às vezes é porque eles simplesmente fizeram muitos anos daquela outra forma, e às vezes é porque simplesmente a gente não está preparado naquele momento para fazer aquela sugestão. Então, minha questão primeira questão, e assim, se fosse o principal conselho, não desiste nos nãos. Cresce com eles, procura os exemplos de fora e de dentro e segue em frente, porque as oportunidades surgem para quem é persistente. Esquece esse negócio de talento e bota na cabeça a palavra persistência. Talento é para pouquíssimos e já vi muita gente talentosa perder para gente persistente. Então, para mim, a grande mensagem para o jovem não vai achando que tu vai mudar toda a vida da tua família, dos teus parentes. Não desiste porque isso não aconteceu. Te adapta com o que tu tens e melhora. E melhora o sistema. E
segue em frente. Ruandres, nós já meio se encaminhando aqui para o final, vou fazer aqui as últimas perguntas, né? A última pergunta. No final do expediente, que tu fechar a porta lá da tua sala do IRGA pela última vez como diretor comercial, como é que tu quer que o pessoal se lembre de ti? Que legado tu quer deixar dentro do IRGA com a tua diretoria? Olha, Igor, se não lembrar de mim, eu já vou ficar muito faceiro. Como assim? Porque geralmente tu lembra das coisas ruins, tu entendeu? No circo o pessoal torce pro domador, pro leão, nem é pro domador, ele quer que o leão ganhe. Então, assim, tirando essa parte, eu vejo que eu não acredito em heróis, tá? Eu acho que uma população que precisa muito de heróis é porque ela é uma população muito falida, tá? Então, eu acho que uma população que todo mundo faz sua parte, ela não precisa de heróis. Então, assim, eu sou muito crítico a esse negócio da personificação do resultado. O Ruandres não é o diretor comercial e ele faz tudo. Não, o Ruandres tem equipe lá. E tem gente boa lá, viu? Então, assim, eu quero que lembrem pouco do Ruandres. Sinceramente falando, eu quero que lembrem muito das ações do IRGA. Tá? Eu prefiro que o meu time ganhe do que eu marque gol, e aí trazendo para o futebol que todo mundo entende. Eu prefiro menos foto e mais resultado. Eu prefiro menos anúncio e mais efetividade. Então, esse é o caminho, tá? Mas se eu puder dizer alguma coisa, é que se der para não ser muito criticado, tá ótimo já, tu entendeu? Mas tu sabe que eu percorro, embora eu não vá muito lá na sede, mas eu estou sempre em contato com um ou com outro do IRGA aí, né? E uma das coisas que eles falam da tua atuação, da tua diretoria, da tua atuação profissional, é a leveza com que tu leva as coisas, sabe? Às vezes o mundo está pegando fogo, mas tu não perde o teu controle, continua tratando todos educadamente, tudo sempre polido, sempre educado. Isso aí quem está falando não sou eu só estou aqui falando o que os teus colegas às vezes não conseguem te falar no dia a dia, mas são coisas que vem cá, como é que é esse cara aí? Não, o Ruandres, a leveza que ele leva os negócios, esse é o pensamento que ficou, entendeu? A leveza com que tu conduz ali o teu departamento, né? Igor, eu fico muito feliz, até me diz quem é, que eu vou mandar uma caixa de bombom depois, né? Mas quantos, rapaz? Não é um só ou dois? Mas aí vamos fazer o seguinte, um bombom para cada um, então. Não, assim, Igor, eu não acredito mais naquele sistema que precisa elevar a voz para ser ouvido. Eu não acredito em heróis, eu acredito em equipe. Eu não acredito que para chegar longe dá para ir sozinho. Eu acho que se tu quer chegar assim rapidamente, tu não vai muito longe. Eu sou um cara coletivista, assim, no sentido da palavra. Então, eu não posso transferir os meus problemas particulares para as pessoas que estão ali. Eu não posso exigir mais das pessoas no momento em que elas não estão aptas a fazer aquilo ali. Eu não posso exigir algo também que eu não me coloque no lugar de responsabilidade se não sair. Então, assim, eu fico feliz que eu tenha deixado essa primeira impressão, assim, e é isso aí, cara. A vida já é dura por si só. E se a gente ficar deixando a vida dos outros um inferno, acho que não é o caminho correto, sim, tá? Sim. Ruandres, foi uma satisfação fazer esse bate-papo aqui contigo, né? Além de ser instrutivo, a gente sentiu a leveza que o pessoal do IRGA sente lá no departamento, a gente sentiu aqui, entendeu? Foi um bate-papo, quase uma resenha, entendeu? Só não foi uma resenha porque o Podcampo tem um perfil, às vezes, um pouco mais técnico, né? Para o produtor efetivamente tirar proveito do que é tratado aqui. Mas, de qualquer forma, eu quero te agradecer a disponibilidade, né? De vir aqui, vir mais cedo da tua palestra para a gente gravar esse material. Muito obrigado aí de coração, viu? Igor, eu que agradeço o espaço, sempre muito bem tratado aqui. E a minha mensagem, se tu me permitires, não, já estamos na finaleira agora. Não desistam. Segue em frente, nós vamos passar essa crise. Vai dar certo. Muito bom, maravilha. Muito bem, então esse foi mais um episódio do Podcampo, episódio especial
da 9ª edição do ciclo de palestras técnicas do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul, que também é o nosso patrocinador dessa edição. O sindicato abriu aqui as portas da sala do nosso presidente aqui, Bruno Ávila, né, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui com o Ruandres. E também a Estara Pioneira é a nossa patrocinadora master aí dos episódios do Podcampo que a gente faz em todo o estado aí, né, sempre conversando não só sobre arroz, mas também sobre tudo que é importante para o nosso produtor rural. Não esquece de curtir o nosso canal lá no YouTube, né, de seguir o nosso canal lá no YouTube, que é onde a gente vai dispor aqui o Podcampo, e depois os recortes lá no Instagram, né, o @MediaCampo, já fica aqui o convite para seguir ali o nosso perfil. Fiquem atentos que lá sempre tem novidades sobre o mercado do agro, sempre focado no arroz, né, que é o principal produto vendido aqui na nossa região centro-sul do estado. Muito bem, mais uma vez eu fico grato para ti que ficou até o final aí. Até a próxima, então, no nosso Podcampo, o podcast para o agro.